O sucesso das categorias de base do Palmeiras estão promovendo uma poupança para os cofres do clube e não tem ninguém falando disso no YouTube. Vamos entender qual que é a estratégia por trás de 142 jogadores da base do Palmeiras. O JP Sampaio, que é um dos responsáveis por esse sucesso todo na base, revelou que 142 jogadores em média são formados, ou pelo menos foram formados pelo Palmeiras e estão em clubes de diversos tamanhos. E aí você vai entender o porquê que é tão genial essa estratégia, tá? O Palmeiras forma esses garotos, mas nem todos têm condição de assumir titularidade ou posição no time profissional. E aí que vem a sacada do Verdão. Alguns dos jogadores eles são vendidos e outros são praticamente doados, tá, para outros clubes, só que em todos o Palmeiras mantém um percentual relevante no passe do jogador, tá? Isso aconteceu recentemente com o Caio Mancha e, aliás, aconteceu com vários jogadores, né? O Kevin, enfim, são vários nomes, a gente vai trazer alguns deles aqui para vocês. E nessa sacada do Verdão, o que acaba acontecendo? Um jogador que não teria oportunidade de jogar no time titular, mas que tem qualidade, acaba sendo emprestado ou vendido para um time de menor expressão, na Arábia Saudita, por exemplo, como está acontecendo agora, e lá ele desponta. E aí esse clube ele acaba vendendo esse jogador, porque é um clube de menor expressão, né? Ele não vai conseguir segurar o garoto. E é aí que a mágica acontece. O Palmeiras lucra um valor absurdo. Tem jogador com 30% do passe vinculado ao Palmeiras. Ganha o time que recebe o jogador de graça, ganha o Palmeiras, que numa futura venda lucra muito dinheiro, e ganha o jogador, que ganha o merecido holofote que precisa. Só para você ter noção, ele foi praticamente trocado, né, e foi jogar no Fortaleza. No Fortaleza ele jogou bem e chamou a atenção do Olympiacos, que contratou o zagueiro por 28 milhões de reais. Desses 28 milhões, 8 ficaram para o Palmeiras. Então quando você para pensar que são 142 jogadores nessa situação, rapaziada, você tem noção do que eu estou falando com relação à grana? O Palmeiras acaba lucrando muito dinheiro com essa situação. E aí, como exemplo, a gente pode falar do Pedro Felipe, Felipe Jaque, o Vareta. Cara, são vários jogadores, e até os próprios, o Kevin, né? Por exemplo, e os próprios Estevão, Hendrick, Luiz Guilherme. Então, assim, o Palmeiras está fazendo mais do que trabalhar os jovens jogadores. O Palmeiras está criando um mecanismo financeiro de autossustentação. Assim, o clube forma jogadores, vende esses jogadores, reinveste em outros jogadores e fica um ciclo gigantesco. E aí muita gente vai falar, tá, mas por que não mantém esses jovens craques no Palmeiras se o objetivo é fazer dinheiro, né? É muito simples, rapaziada. O euro vale 6, 7 para 1. Ou seja, o euro tem muito mais peso que o real. Quando esses clubes eles chegam aqui e injetam essa grana no Palmeiras, não dá para segurar. O próprio garoto, ele acaba querendo ir vestir a camisa de um Arsenal, por exemplo. E é graças a esse mecanismo fantástico, tá, que o Palmeiras chegou à semifinal do Mundial de Clubes Sub-17 de novo. Dessa vez o nosso adversário, você já sabe, vai ser o Barcelona. E o Barcelona é um clube conhecido, né, a base do Barcelona é conhecida por ser uma fábrica de jogadores, uma fábrica de criação de craques. Xavi, Iniesta, Pedro, enfim, diversos jogadores, o próprio Messi, né, passou pela La Masia. A partida vai acontecer nessa próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, às 16 horas. E o Palmeiras, por incrível que pareça, é o favorito ao título, tá? Mas enquanto de um lado a gente tem Palmeiras e Barcelona, do outro a gente tem Real Madrid e Racing, tá? Então há uma grande possibilidade de nós repetirmos a final do último campeonato que o Palmeiras foi campeão, entre Palmeiras e Real Madrid. É bem verdade que o time do Barcelona é forte, tá? E aí eu não tô falando isso porque eu conheço os jogadores, eu não vou mentir pra vocês, eu não conheço. Mas, cara, a La Masia é tida internacionalmente como um celeiro de craques, né? Muitos jogadores surgiram de lá, então com certeza o time dos caras não é ruim. Mas o Palmeiras tem tudo pra ir pra cima, pô. Vamos pra cima e vamos buscar essa classificação heróica pra final do Mundial de Clubes. E falando em heroísmo, a gente tem que reconhecer uma coisa. Algumas das contratações do Palmeiras ainda não despontaram, né? E aí eu tô falando do time profissional. Eu poderia citar aqui para vocês o Facundo Torres, mas eu quero falar hoje especificamente de Ramon Sosa. Ramon Sosa foi comprado por aproximadamente 80 milhões de reais. E aí, rapaziada,
muito respeito ao ser humano, com muita humildade eu vou falar isso, tá? O Ramon Sosa tá há 7 meses sem marcar um gol. É muito tempo. Tudo bem que ele é um ponta, né? Ele não é um jogador, um centroavante, por exemplo, mas é muito tempo. Mas assim, eu tenho visto os jogos dele, é óbvio, né? E a forma como ele conduz a bola, o jeito dele de bater na bola, cruzamentos muito bem feitos, eu acredito ainda nesse jogador, tá? Mas eu acho que o Palmeiras gastou mal. Não valia a pena, pelo menos nesse momento, eu tô falando, investir tanto valor no jogador. E aí eu falo, com o máximo respeito ao ser humano, que é um atleta e que veste o manto com vontade e coragem. Agora, se a gente for analisar, pela seleção paraguaia ele tem feito bons jogos. Seria então Ramon Sosa uma oportunidade para o futuro? Porque para mim o Felipe Anderson vai continuar sendo titular e merece, tá? Inclusive, para mim ele tinha que jogar no meio, como meio armador e não na ponta, né? Mas ok, decisão do Abel. Mas todo esse cenário aí envolvendo Ramon Sosa me preocupa um pouquinho, porque o Palmeiras vai pegar o River Plate agora pela Libertadores, né? O primeiro dos 2 jogos aí pelas quartas de final. E o River é um time enjoado. Vocês sabem, um time com bons jogadores, o técnico Marcelo Galhardo jogava muito e entende muito de bola. E vai montar um time ofensivo aí para amassar o Palmeiras no primeiro jogo, porque ele aprendeu a lição com aquele 3-0 na última vez que nos encontramos na Libertadores, né? Então eles não vão deixar o Palmeiras respirar. Fato é, Ramon Sosa pode desencantar e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras contra o River, já pensou? Novidades de maneira geral, o Palmeiras está preparando o Veiga para essa partida e acredita no potencial do jogador, tá? Além disso, é óbvio, Andreas Pereira tem que jogar. O Palmeiras tem que ir com força máxima enfrentar o River e tem que vencer essa partida a qualquer custo. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer por todo o carinho, tá? No vídeo passado eu comentei, que eram muitos comentários, né? Muita gente falando aqui comigo e assim, eu adoro isso, cara. E eu acabei deixando por conta da minha rotina louca aqui, enfim, mais ou menos uns 100 comentários para trás. Então ontem eu fiz questão de responder todos. E aí depois que eu respondi, eu atualizei o YouTube aqui e, cara, tinha mais 100. Então assim, tô com quase 150 comentários para responder. Isso é maravilhoso. O canal está crescendo muito e eu devo isso a vocês, tá? Muito obrigado, família Palmeiras 90+, por todo esse carinho. Avante palestra e fiquem com Deus.